Você já percebeu que, depois dos 60, algumas coisas na vida simplesmente ficam melhores? O tempo parece mais valioso, os momentos ganham outro significado, e até a intimidade pode se tornar mais prazerosa do que nunca. Mas será que isso é só uma impressão? Ou a ciência realmente comprova que o prazer sexual pode aumentar nessa fase da vida? Pois é, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos conversar sobre um assunto que muitas pessoas evitam, mas que é tão natural quanto respirar: o prazer sexual na maturidade. E o mais incrível? Médicos e especialistas confirmam que, para muita gente, essa é justamente a fase em que a intimidade fica mais rica, mais relaxada e, quem diria, até mais intensa. Mas como isso é possível? Bem, a resposta está em uma combinação de fatores físicos, emocionais e até sociais. E hoje vamos explorar alguns deles juntos. Porque sim, a vida depois dos 60 pode e deve ser cheia de prazer. Primeiro ponto: a liberdade emocional. Vamos começar falando sobre algo que muitos relatam: a tal da liberdade emocional. Sabe aquela preocupação excessiva que a gente tinha quando mais jovem? Será que estou performando bem? O que o outro está pensando? Preciso corresponder a certas expectativas? Pois é, depois dos 60, muita gente simplesmente larga esse peso. Médicos explicam que, nessa fase, há uma mudança natural na forma como encaramos a intimidade. Não é mais sobre pressão, é sobre conexão. Não é mais sobre desempenho, é sobre prazer. E essa mentalidade, por si só, já faz toda a diferença. É como se a gente finalmente entendesse que o corpo não precisa seguir um roteiro. Ele só precisa sentir. Segundo ponto: as mudanças hormonais. Sim, elas podem ajudar. Agora, você pode estar pensando, mas e os hormônios? Eles não diminuem com a idade? E a resposta é sim, mas não da forma que você imagina. Enquanto os níveis de alguns hormônios, como testosterona e estrogênio, podem cair, isso não significa fim do prazer. Na verdade, pode até trazer um novo equilíbrio. Por exemplo, muitos homens descobrem que, sem a pressão da urgência da juventude, a intimidade pode se tornar mais prolongada e satisfatória. E muitas mulheres, após a menopausa, relatam maior liberdade porque não precisam mais se preocupar com gravidez. Ou seja, o corpo se adapta e a mente pode aproveitar essa nova fase. E isso é só o começo. Porque, além desses fatores, tem ainda o papel do conhecimento do próprio corpo, da comunicação com o parceiro ou parceira, e até de hábitos simples que podem turbinar ainda mais essa fase. Lembra quando falamos que o prazer depois dos 60 pode ser como um bom vinho, que só melhora com o tempo? Pois é, mas isso não acontece por acaso. Tem muito mais por trás dessa mudança do que a gente imagina. E hoje, vamos explorar outros motivos pelos quais essa fase pode ser, bem, surpreendentemente deliciosa. Terceiro ponto: o poder do conhecimento do próprio corpo. Uma das grandes vantagens da maturidade? A gente finalmente conhece o próprio corpo. E não estou falando só de saber onde dói quando o tempo muda. Estou falando de entender o que nos dá prazer, o que nos toca, o que nos faz sentir vivos. Depois de décadas de experiências, muitas pessoas descobrem que, sem a pressa da juventude, podem explorar sensações que antes passavam despercebidas. Médicos explicam que, com a idade, a sensibilidade pode mudar, mas isso não é uma perda, é uma transformação. Às vezes, o prazer não está mais em estímulos intensos e rápidos, mas em toques mais conscientes, em carícias mais demoradas. É como se o corpo pedisse menos urgência e mais presença. E quem experimenta isso? Costuma dizer que vale a pena. Quarto ponto: a comunicação que transforma tudo. Agora, vamos falar de algo que pode ser o segredo mais valioso de todos: a comunicação. Sabe aquelas conversas que a gente não tinha tempo ou coragem de ter quando era mais jovem? Pois é, depois dos 60,
Muita gente percebe que falar abertamente sobre desejos, preferências e até inseguranças pode abrir portas para uma intimidade completamente nova. Especialistas são claros. Relacionamentos que priorizam o diálogo tendem a ter uma vida sexual mais satisfatória. E na maturidade, isso fica ainda mais forte. Porque, sem tabus, sem pressa, vocês podem descobrir juntos o que realmente importa. Pode ser um toque diferente, um novo jeito de se conectar, ou até a simples liberdade de dizer hoje não, mas amanhã sim, sem culpa. Quinto ponto, a ciência do toque e por que ele fica melhor. E aqui vem um dos presentes mais bonitos dessa fase. O toque ganha outro significado. Não é mais só sobre levar a algum lugar. É sobre estar ali, naquele momento. E a ciência explica por quê. Com a idade, o corpo produz menos alguns hormônios, mas outros, como a oxitocina, o hormônio do abraço, podem se tornar ainda mais importantes. E sabe o que ativa isso? Carícias, abraços demorados, massagens. Ou seja, a intimidade não precisa ser tudo ou nada. Pode ser um colo, um cafuné, um aperto de mão que dura mais do que o normal. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma forma poderosa de prazer. E se eu disser que ainda tem mais? Porque a gente ainda nem falou sobre como a maturidade traz uma certa ousadia tranquila, ou como pequenos ajustes no dia a dia podem fazer tudo brilhar ainda mais. Já parou para pensar como algumas coisas na vida ficam mais ricas com o tempo? Como aquele café que a gente aprende a apreciar sem pressa, ou a música que ganha novos significados depois de anos? Pois é. E com o prazer, não é diferente. Depois dos 60, muitas pessoas descobrem que a intimidade pode ser assim também. Mais profunda, mais saborosa, mais deliberada. E hoje, vamos fechar essa conversa com os toques finais que fazem toda a diferença. Sexto ponto, a ousadia que só a maturidade traz. Aqui está um segredo que ninguém conta. Envelhecer pode ser libertador. Sabe aquela preocupação com o que os outros vão pensar? Com os padrões impossíveis que a sociedade impõe? Pois é, depois de certa idade, muita gente simplesmente larga o peso. E adivinha só? Isso abre espaço para uma ousadia que a juventude muitas vezes não permitia. Médicos e especialistas em comportamento sexual relatam que pacientes acima dos 60 frequentemente demonstram mais disposição para experimentar, seja novos jeitos de amar, seja a simples aceitação do próprio corpo. Sem a pressão de performar, a criatividade flui. Pode ser um elogio mais ousado, um ambiente mais preparado, ou até a coragem de dizer "eu gosto disso", sem vergonha. E isso, meus amigos, é puro combustível para o prazer. Sétimo ponto. Os pequenos rituais que acendem a chama. Aqui vai outro tesouro da maturidade. A arte dos pequenos rituais. Quando a gente é jovem, muitas vezes tudo é urgente. Mas depois dos 60, a gente aprende que o prazer começa muito antes do quarto. Pode ser um jantar à luz de velas, uma massagem com óleo perfumado, ou até aquela conversa olho no olho que reacende a cumplicidade. E tem até ciência por trás disso. Alimentos como chocolate amargo, morangos ou até uma taça de vinho, com moderação, claro, podem estimular os sentidos. O segredo está em aprender a demorar, porque, nessa fase, o caminho pode ser tão gostoso quanto o destino. Oitavo ponto, a conexão que vai além do físico. E, finalmente, chegamos ao ponto mais lindo de todos. A intimidade depois dos 60 muitas vezes deixa de ser só física e vira algo maior. Uma celebração da história que vocês construíram juntos. Cada ruga, cada cicatriz, cada memória compartilhada, tudo isso vira parte do prazer. É como se o corpo falasse: agora que a gente já se conhece tanto, imagina o que ainda podemos descobrir? Estudos mostram que casais maduros, que cultivam amizade e gratidão um pelo outro,
tendem a ter uma vida íntima mais satisfatória, porque, no fim das contas, o melhor afrodisíaco depois dos 60 pode ser simplesmente o quanto vocês se gostam. Então, meu amigo, minha amiga, se tem uma coisa que a gente pode levar dessa conversa é que o prazer depois dos 60 não só pode continuar, como pode ficar melhor, mais autêntico, mais seu. Porque agora você não está mais seguindo roteiros. Você está escrevendo o seu próprio. E se alguém ainda te disser que isso é coisa de jovem, você já sabe. A ciência, os médicos e, mais importante, você tem provas de que a chama não só permanece, como pode brilhar de um jeito totalmente novo. O segredo é respeitar seu corpo, celebrar suas conquistas e, acima de tudo, permitir-se sentir. E você? Já percebeu como o prazer se transformou na sua vida? Conta pra gente nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais conversas como essa. Lembre-se, envelhecer não é perder, é ganhar novas formas de ser feliz. Até a próxima!